João Barroso da Fonte nasceu na aldeia de Sousa, concelho de Montalegre. Isto em 19 de fevereiro de 1939. Criado numa família de 10 irmãos, desde muito cedo conheceu as dificuldades da vida, numa terra onde tudo provinha do esforço individual e coletivo. O bom pão é amassado com o suor da testa, ditado popular, ainda mais real, numa casa de 13 pessoas diárias à mesa. O pai, além de pequeno agricultor, foi também colmador, ferreiro, soqueiro e tanoeiro, pois a tudo era preciso deitar a mão para alimentar aquela família. Recebeu por isso, no seio familiar, o mais importante exemplo da dedicação ao outro, da solidariedade e da entreajuda. Desde muito cedo começou a trabalhar na lavoura e a pastorear o rebanho nos montes, como acontecia, aliás, com todos os moços da sua idade. Concluiu a instrução primária em 1952, instrução lecionada por uma professora regente, e nesse mesmo ano entrou no seminário de Vila Real, onde estudou até 1962. Resolveu então abandonar os estudos eclesiásticos e, quando regressou a casa, expôs a decisão aos pais. Foi a única vez que viu o pai a chorar com desgosto. Dias depois, encontrava-se já a trabalhar na construção da barragem dos Pisões, em tarefas rijas que lhe exigiam muitos sacrifícios, para os quais não estava física nem psicologicamente preparado. Aguentou essa ocupação durante perto de 2 anos, sendo então chamado à vida militar em 1964. Mobilizado para Angola como oficial miliciano Ranger, entre 65 e 67, regressou à vida civil em meados de 67, portanto. Trabalhando e estudando, licenciou-se em Filosofia em 1982 e fez o mestrado em 1997, cumprindo os 5 anos curriculares a preparar o doutoramento que não chegou a defender por razões de saúde. Foi nomeado em 1982 diretor da Comunicação Social da Zona Norte, com sede no Porto. Foi vereador da Cultura da Câmara de Guimarães entre 1985 e 1990. Nomeado a seguir para o Paço dos Duques, de Bragança, e do Castelo de Guimarães, terminou por solicitar a aposentação em 1995. Publicou cerca de 4 dezenas de livros de poesia, etnografia e história, que lhe granjearam diversos prémios literários. Na qualidade de jornalista, colaborou em dezenas de jornais e revistas, alguns dos quais criados por si mesmo. Em 2013, completou 60 anos de jornalismo. É sócio honorário de dezenas de associações e sócio fundador de 5 delas. O seu labor em favor de Trás-os-Montes de Alto Douro é reconhecido e respeitado por todos que acompanharam a sua persistente e intensa luta, levada a cabo sem desfalecimento. Vamos então ouvir Barroso da Fonte na primeira pessoa. Vamos começar pelo princípio. A sua primeira memória, com 2, 3 anos, qual foi a sua primeira memória de menino? Eu quase sempre digo que não fui menino, não tive tempo de ser menino, porque venho de um lar de 10 irmãos. O meu pai e a minha mãe eram analfabetos. O meu pai aprendeu a escrever na tropa e tiveram 10 filhos. Viviam da agricultura, não herdaram fortunas e tentaram deixar a cada filho mais do que eles receberam e conseguiram. E portanto eu fui o quarto. De 10 fui o quarto e curiosamente em casa nascemos alternadamente rapariga, rapaz, rapariga, rapaz, rapariga, rapaz. 5-5, empatámos. Eu, a certa altura, quando fiz a quarta classe, tive a necessidade de escolher as terras, os arados, as grades e essas coisas todas da agricultura, ou fazer alguma coisa que eu nem sabia bem o que era estudar. E então, quando fizemos a quarta classe, disseram que estávamos a fazer uma brandola lá na aldeia, os 6 alunos, os rapazes e raparigas, e alguém dizia em cima da mesa: agora os nossos filhos fazem a quarta classe, metem-se nas terras e nunca mais daqui saem. Poderiam arranjar alguns empregos, e então há uma voz adulta que isto hoje é que estava a dar, era para padre, porque os padres têm os alqueires, têm os carros e as mulheres. E eu que estava por baixo da mesa, eu quero ir para padre.
E então o meu pai agarrou-se àquela ideia, começou logo a fervilhar a ideia de que eu ia para o seminário. E fui para o seminário. Andei lá 10 anos. Seminário de? Vila Real. E, portanto, a minha meninice praticamente não existia, porque eu lembro-me com 5 anos, a minha mãe dizia-me que com 5 anos ia para o monte com as vacas e com as reis, e que era tão bom pastor, melhor pastor, que eu era depois já com 10 e 11 anos, porque eu ainda tenho cicatrizes na cara, aqui na testa, ali na Serra do Barroso, íamos com as vacas lá para cima, e no verão as vacas arrabavam, dava-lhe a mosca e arrabavam. E eu tinha a noção de que o pastor devia guardar as vacas para elas não fugir uma e ficar com outras milhares. E, portanto, eu com o cuidado de guardar as vacas, assim que via uma vaca arrabar, tentava vir atrás dela. E um dia, eu era pequenito, tinha pai 5, 6 anos, e recordo-me que dei uma cambalhota a descer, para ver se eu andava mais do que a vaca, e acabei por estatelar no chão, rachei aqui por cima, fiz um lenho grande, eu vinha a sangrar, eu venho atrás da vaca até à aldeia, uma ficou lá, a outra veio para casa, e os meus pais estão ali, filho, tu que tiveste, mãe, a vaca arrabou e eu caí, meu filho, deixa lá isso, então foram ao médico e deram-me aqui uns 5 ou 6 pontos neste sítio aqui. E é do que guardo da memória, é isso, uma ranhura profunda, mas que incha, desincha e passa, como depois aprendi no Reis de Lamego, e cá estou. Portanto, como era a vida na sua aldeia? Como é que era a aldeia? Que aldeia era? E como era a vida? As ruas, as casas, a comida, o que brincavam, o que faziam os pais? Defina esse clima. A minha aldeia é como todas as outras aldeias do Barroso, pobre, muito pobre, tem a característica de ficar entre serras, nas subterrâneas do Larouco, e nasceu lá o Rio Rabagão, que dá origem à barragem de Pisões e da Venda Nova. E tenho essa memória, nós já íamos às trutas pequeninos, íamos às trutas porque muita gente tinha esse hábito, era uma espécie de desporto, não havia outros desportos, e esse era um deles. Tenho essa memória, mas a aldeia era pobre, não tinha as ruas calcetadas como estão hoje, não tinha saneamento básico, não tinha luz, a luz só veio em 1962, era a luz da candeia, do lampião, as ruas estavam sempre lamacentes, ninguém as varria, depois também era o problema do mato, vinham os carros de mato da serra, deixavam rastros, mas entretanto também se tirava o esterco da corte e deixava rastros, e portanto as ruas estavam sempre, davam com as galinhas à solta, os cães à solta, os porcos à solta. E, portanto, a rua era a casa de todos os animais que faziam parte da aldeia. Eu não fui alheio a isso, mas recordo-me que no verão cheguei a andar descalço, nós não tínhamos meios. O meu pai fazia socos, os socos abertos e socos fechados, mas éramos 10 filhos, ele não podia fazer socos para todos os filhos, muitas vezes tínhamos necessidade de andar ou muito rotos. Eu cheguei a ter uma camisa de 7 penos. A minha mãe, enquanto também não podia comprar, e portanto tirava penas de uma e punha na outra, mesmo que o pano não fosse igual. Ela própria remendava a roupa dos filhos. Eu recordo muito disso. Cheguei a ter uma camisa, como disse, de 7 panos. É uma memória que eu guardo. Como guardo a comer, comíamos todos o mesmo prato. E portanto, quem se atrasasse, ovelha que berra, um bocado que perde. E depois, quando há o problema das sardinhas, que a alimentação era frágil e pouca, e portanto a minha mãe ia à estrada buscar. Comércio, então, só chover. Nós comíamos, portanto, do mesmo prato, não podíamos atrasar-nos, e eu tinha o defeito, como naturalmente acontece com outras pessoas, de não gostar da cabeça da sardinha que dava sempre para outras pessoas. E de maneira que quando o meu pai é que distribuía o pedacinho de sardinha, punha em cima das batatas com as couves, e eu tentava amoar, não amoava porque não gostava. E a minha mãe dizia: filho, come, tens que ir com as vacas. E o meu pai dizia: deixa estar que ele no fim vai com as vacas. E algumas vezes eu não comi, o meu pai não acabava de me comer, dava um pontapé e vai com as vacas. E, portanto, recordo-me dessa peripécia porque aquilo era uma espécie de escala, tínhamos que ir com as vacas para o resto, tínhamos que ir para... E eu recordo-me desse tempo difícil, mas para mim é um certo gosto contar aos filhos, eles riem-se, mas era verdade.
Portanto, a aldeia tinha estas características, era tudo como, não me lembro da minha aldeia, hoje não há como, já nem lá nenhum, mas tudo de colmo. Portanto, a lenha metia-se dentro da cozinha e em cima da lenha estavam as galinhas. A gente de manhã ia buscar a lenha para acender o lume, mas lá vinha os excrementos da galinha e a gente muitas vezes, portanto, por baixo dormiam os porcos, do outro lado as vacas, do outro lado a res. A casa tinha, portanto, nós tínhamos o primeiro, não era o primeiro andar, mas o chão era para os demais e para as pessoas era a parte de cima. Bom, era um ambiente muito difícil, que era como a todos os meios. Foi um tempo para esquecer, naturalmente, mas eu recordo com muito gosto, porque se não tivesse passado por essas dificuldades, eu penso que hoje não teria conhecido a vida, não teria aberto os olhos, teria emigrado. Infelizmente os meus irmãos estão bem, estão melhor do que eu, e ainda bem, mas era um tempo muito difícil, um tempo que faz hoje parte desta riqueza que é o nosso património coletivo, e de que muitas vezes passamos isto aos livros e aos jornais, enfim, é um... Lembra-se o que é que comia e as brincadeiras que tinha com os seus irmãos e com os outros meninos da aldeia? Como é que se chamava a aldeia? A aldeia Codeçoso. É um topónimo, bem de Codeço, a Gesta Codeço. Há vários nomes iguais. Lá em Montenegro não há outra aldeia com o mesmo nome, mas tem esse nome, era Codeçoso da Sé. Esta minha aldeia pertenceu à freguesia da Sé, que é a maior freguesia do concelho. Sé é uma planície onde hoje é a barragem de Pisões, e portanto a aldeia, por isso que nos primeiros tempos pertenceu à freguesia da Sé. Mais tarde, de uma forma administrativa que eu não consegui identificar, passou para Meixedo, a freguesia de Meixedo, mesmo do sopé da Serra do Marouco, e são as duas aldeias, e está muito bem situada, eu gosto muito daquilo. Portanto, isto referindo uma aldeia. A alimentação era constituída todos os dias por batatas. Aquilo que noutras terras é o arroz, lá é sempre a batata. A batata lá é boa, a batata da semente até, que cultivavam lá naqueles postos experimentais do Estado Novo, onde tinha muitos técnicos agrários que davam depois para vender e para a semente. A minha terra tinha esse privilégio. Couves, nabos, mas lá os nabos eram mais para os animais do que para as pessoas. Eu, quando chego ao Minho, venho comer muitos nabos que assim como as abóboras ou as botelhas também me chamam. Portanto, era feito disso tudo. A couve nunca faltava, no verão havia as alfaces, também a cebola, mas invariavelmente era a batata, a couve, a carne de porco, porque lá não há azeite e, portanto, tinha que ter o porco para dar o molho, aquele que é o untura, o unto, a gordura que fazia falta na alimentação, que substituía muitas vezes o azeite. E o presunto, que sendo a parte melhor do porco, para nós não era tão útil, porque o presunto é bom, comido devagar e pouquinho. Ora, a gente lá em Barroso comia muito e, portanto, tinha que comer da peça, porque era mais barata. Portanto, muitas vezes vendia-se os presuntos para comprar peças, porque a gente matava lá às vezes 10, 12 porcos para alimentar a família grande, como era a nossa, e, portanto, a atividade das pessoas era toda no campo. A trabalhar a batata, o centeio e o milho, que é outro produto que lá está. E, portanto, vivia sempre à base da agropecuária. Mesmo nesses anos não havia dinheiro para comprar o gado, então muitas vezes tinha-se o gado a meias. Portanto, compravam tinham mais massa, mais dinheiro, compravam vacas a meias, compravam uma bezerra na feira, entregavam no labrador, passava a ser dos dois, depois criavam, e quando fosse vendida repartiam o que tinham combinado, e era assim que se fazia. Portanto, havia os cabaneiros, que eram aqueles que não tinham gado, e os labradores, aqueles que já tinham uma junta de gado. Quem tivesse uma junta de gado já era considerado labrador. Quem não tivesse gado era considerado cabaneiro. Mas o facto de ser labrador tinha as suas implicações, porque com licença, o labrador tinha que pagar para os arranjos dos caminhos,
já tinha que dar para o boi do povo mais centeio do que davam os outros, e era cada junta de vacas, cada junta que estivesse era um alqueire de centeio que estava para manter o boi do povo. Havia umas certas regras que ainda se cultivam hoje, se mantêm hoje, mas que não, hoje já não é verdadeiramente o boi do povo. Mas o arranjo dos caminhos faz-se na mesma, com outros critérios, a regra da água também. A gente só regava, normalmente as pessoas que tivessem terras, outros não regavam, não partilhavam, mas esta aldeia era uma aldeia típica da região e tinha ali tudo. Ali é uma espécie de laboratório onde as pessoas bebiam os usos e os costumes da região. Havia também a parte mística e aquilo que mais tarde o Padre Fontes se transformou nos congressos de medicina popular, porque as noites eram muito longas, os sarões tinham que ser ocupados em alguma coisa, e eu, quando fiz a 4ª classe, comecei a interessar-me por aquelas coisas e tal da minha mãe, que a minha mãe não sabia aquelas coisas todas, os formulários, vinha uma trovoada e ela punha logo uma capucha e ajoelhava-se à beira da porta: Santa Bárbara bendita, se vestisse, qual sou, suas santas me lavou, Jesus Cristo encontrou, e o Senhor lhe perguntou: onde vais, Barbarinha? Senhor, eu ao seu vou. Vai, Barbarinha, vai, desarma aqueles trovões e trovoadas, levas para um lado onde não haja pão nem vinho, nem bafo de menino pequenino, que só haja uma serpente sem nada que lhe dar, senão areias da fonte e aguinhas do mar. Pelo poder de Deus, a Virgem Maria, um Padre Nosso chamava Maria. Eu recordo, por exemplo, desta que a minha mãe usava aquilo. Havia um rechelo, como dizia, um rechelo, uma cabeça da res que se perdia, e então a minha mãe usava logo o responso ao Santo António para que o lobo não comesse o rechelo. E portanto eu procurei, à luz da candeia, que a minha mãe meditasse aqueles formulários. E em 72, quando regressei do ultramar, da guerra, eu convidei o Padre Fontes que me casou, para escrever comigo uns textos, e publicámos até os Usos e Costumes de Barroso, que é uma obra que teve alguma repercussão, esgotou-se, depois nós não fizemos as reedições. Era uma obra muito procurada, nós só fizemos 1000 exemplares, a obra esgotou-se. Também nessa obra colaborou o meu padrinho de casamento, o Alberto Machado, que tem até ainda 2 filhos em Lisboa agora, enfim. E portanto, os 3 escrevemos esse livro. Quando terminou a 4ª classe, qual foi o passo seguinte? 4ª classe, então eu disse debaixo da mesa que eu gostava de ser padre, porque tinha os alqueires, as mulheres e os carros, e eu no dia seguinte não tive coragem de dizer que não ao meu pai. O meu pai ouviu aquilo: filho, então vamos lá ao seminário, vamos lá ao senhor padre, ao senhor, que era o arcipreste, vamos ao senhor arcipreste para saber o que é preciso tratar para ir para o seminário. Mas eu não sabia que era preciso estudar. Eu pensava que podia ser padre sem estudar, que eu não gostava muito na altura de estudar. Pronto, lá fui, não pude dizer que senão levavam uns lambetes, e de modo que lá fomos ao cipreste, o cipreste, é cipreste, aliás, o arcipreste, porque eu conheço um amigo que se chama cipreste, e cipreste de pessoa com a hierarquia religiosa. E portanto o arcipreste não gostava muito de mim, olhava-me assim, rufia qualquer, não me estrapava, não deve ter jeito. Fez umas perguntas muito esquisitas. Eu já não estava a gostar muito daquilo, mas nem tive coragem de repostar ao arcipreste, ao Padre José Alves, que já faleceu. E de maneira que lá fui, e como eu tinha tido uma professora primária que era regente, na altura, mas tinha sido freira, e era tia de um padre, que ainda é vivo. E esse padre era professor lá do seminário e intercedeu por mim, e eu de facto acabei por passar no exame, se não tinha chumbado. Andei lá 10 anos, e a certa altura houve uma peripécia destas, os namoricos, épocas de namoricos e tal. Houve um padre que implicou comigo, e a verdade é que quando viemos à missa nova de um dos colegas, no regresso ao seminário, encontramos na caminhonete uma miúda. A caminhonete vinha de Chaves, vinha de Braga e ia para Chaves. Nós parávamos no barracão e íamos a cantar aquela canção: Encosta a tua cabecinha, o meu ombro chora. Íamos 5 ex-seminaristas, e a certa altura, quando acabámos de cantar,
eu fui-me sentar ao pé da miúda e ela, vocês cantam muito bem, nós cantamos e tal. Resultado. Chegámos a Chaves, saímos, fomos à vida, depois em Chaves tinha que esperar 4 horas pelo comboio, e voltámos a encontrar-nos no comboio. Ele ia para a Vila Pouca e eu ia para o seminário. Na viagem voltámos a encontrar-nos e tal, podíamos fazer uns versos e tal, eu faço-lhes uns versos, mando-lhes pelo correio. Resultado, os versos foram ter a casa da mãe, ela era professora na altura, lá no Maldiola, em Barroso, e a mãe abria as cartas à filha, e já a professora, portanto era assim, as mães abriam as cartas, era tudo vigiado, não era bem a censura, mas quase a censura familiar. E de maneira que o padre era diretor espiritual no seminário, celebrava a missa lá na aldeia, e um dia ela foi lá, senhor, está aqui uma carta e deve ser de um seminarista. Eu sei quem é, não se preocupe. De maneira que eu, nesse ano, chegámos ao seminário, há aqui um menino que anda a escrever cartas às meninas, e este menino no fim do ano fica lá em casa, que não volta mais para o seminário. E assim fiz, saí e fui trabalhar para a barragem de Pisões. Na altura estava em construção, não havia empregos, eu saí com 10, eu entrei em 52, saí em 62, e saí do seminário exatamente no ano e no dia em que eu ganhei o primeiro prémio de reportagem regionalista nos Jogos Florais do Clube de Vila Real, promovidos então pelo António Cabral, de saudosa memória. Era lá padre, mas foi uma pessoa notabilíssima, e ele fazia parte do júri, mais uma coisa, e eu concorri com a descrição de uma chega de bois, e deram-me, na altura, 1000 escudos, era muito dinheiro, isto em 62, deu-me hipótese para eu próprio, enfim, governar a minha vida nas horas difíceis, porque eu, quando chego a casa, disse ao meu pai, olha, eu passei de ano, mas não volto para o seminário. E eu nunca tinha visto meu pai chorar, e nesse dia ele chorou, e a minha mãe, porque já estavam a tratar a vitela para a minha missa nova, e eu tratei de ir à Barranha de Pisões e arranjei lá então um emprego, primeiro para toda a Magop, depois fiscal da ICA, estive lá até ir para a tropa, enfim, e cá estamos hoje. Mas a verdade é que a quarta classe foi assim que se iniciou, fui estudar quase sem saber o que ia fazer, lá andei, depois abri os olhos e verifiquei que dali se podia fazer alguma coisa. Trouxe a formação do seminário. Fui para o ultramar depois, como oficial miliciano, só regressei mais tarde, e cá estamos. Quando o senhor foi expulso do seminário por escrever um poema? Eu não, cara bem, queria esclarecer este problema. Eu não fui expulso, mas quase. Convidado a sair. Convidado a sair. Porque na altura havia umas notas de comportamento, e quem tivesse um 10 interrogados a comportamento era dizer, fica, senão mandamos-te. E eles tiveram o bom senso, quando mandaram as notas finais, 10 interrogados, eu percebi logo que se voltasse era convidado a sair. Foi um incidente. Curiosamente, este padre, depois, que era uma pessoa até simpática e tal, acabou por fazer o mesmo. Ele saiu de padre, e já eu dava umas aulas no Liceu de Chaves quando regressei do trabalho. E ele casou até com uma minha colega que trabalhava em labores manuais, e enfim, ainda está vivo até, mas curiosamente a vida às vezes tece estas coisas todas, e eu caí na serrafeira. Como era a vida no seminário? Muito difícil. Dia a dia? Era o tempo da farinha de pau, que eu não gostava, nem sabia o que aquilo era. Passava-se muita fome. Nós pagávamos no seminário de Suzano, pagava-se, vamos chamar de propinas, mas daquele dinheiro que se pagava por cada trimestre, à volta de 1000 escudos, era para se comer, para se alimentar. E naquela altura a gente estava-se a desenvolver, mas eram tempos de muita fome. Tudo regrado, ali não havia hipótese de comer fora de horas, e era o que vinha para a mesa, eram mesas de 10, 8 pessoas, e vinham a travessa e a gente tinha que servir como se distribuía em coisas delicadas, lápis ou qualquer coisa, se aquilo fosse um objeto. E portanto, eu acho que muitas vezes, eu fiquei pequeno, mas dei para a tropa, felizmente, mas fiquei pequeno porque passei muita fome. Eu não sei se ficava sempre com vontade de comer, eu e todos, era assim.
Mas fizeram-se lá coisas mal feitas, o problema de não se poder sair, e quando se saía éramos vigiados, ia sempre o prefeito a olhar para o que nós fazíamos, para onde nós olhávamos, o chapéuzinho enfiado na cabeça, o fato preto, umas botifarras que não eram engraxadas, nem havia dinheiro para graxa. Portanto, era uma vida muito difícil. Ao domingo havia meio copinho de vinho, e lá no seminário até se produzia vinho, mas era um bocado difícil. Depois só saíamos aos domingos e às quintas-feiras, em fila indiana. Depois íamos para onde o padre que lhe interessava ir, o prefeito, e nem sempre esses passeios eram para sítios bonitos, era onde havia o interesse, porque às vezes os prefeitos também tinham os seus interesses. E, portanto, não tenho assim grandes elogios a fazer à instituição por esse lado, mas tenho a fazer por outro. É que de facto ali não havia os vícios de fumar. Fala-se hoje em gays e homossexualidade. Eu estive lá 10 anos, nunca tive vestígios de que isso acontecesse no seminário. Eu às vezes, no seminário os pais são homens, mas eu nunca em 10 anos nem sabia o que isso era. Não sabia o que era, mas apontam muitas vezes os feitos ao seminário. Agora, nós passámos o tempo. Também eu fui apanhado a ler um romance, o Juiz, para o Juiz. Ok, né? Fui apanhado a ler um livro de noite no dormitório, debaixo de uma da coisa, porque eu tinha uma lamparina, já não sei o que era, mas nós líamos aquilo às vezes debaixo porque o dormitório grande, e o prefeito estava lá a ver, e nós tínhamos o hábito, punhamos um lençol assim esticado, e dava para ter, não me recordo bem que lamparina era, mas estava a ler o romance e foi-me apanhado e também fui ameaçado, mas não teve influência na nota do comportamento. Mas não podíamos fazer essas leituras, para eles eram esquisitas. Mas eu também não tinha dinheiro para comprar livros, também o tempo era todo para estudar, mas havia muita matéria. Nós, sabe que lá nos seminários o grego e o latim, para as quais eu não tinha muita vocação, nem para línguas, eram obrigatórias, e um tipo tinha que estudar. Eu estudei anos latim e não sei latim, mas estudei anos latim, sempre ali a marretar naquilo. E portanto nós tínhamos muito que fazer, redações, escrevia-se muito, etc. E, portanto o seminário era uma vida muito cheia, muito ocupada. Eu tinha também as suas partes religiosas, não havia ali beatice nem nada, mas havia sempre a missa da manhã, uma homiliazinha, e depois havia aquele ritual todos os dias e tal. E nós, naquela idade, eu fui para lá com 12, saí de lá com 22, passei ali a minha meninice, por isso que eu digo que não tive tempo de ser menino. E a minha casa é juntinho na aldeia, juntinho à escola, e portanto eu saía da casa, já estava na escola, depois saía da escola, comia uma bucha para ir com as vacas. Portanto, eu não tive tempo, não tive brinquedos. Agora os netos pedem muitos brinquedos aos avós e tal. Eu também gosto de estar, só tenho netinho, mas gosto de lhe dar. Mas eu sou uma filha, eu não tive tempo. Como brincavas tu? Eu não brincava, que não sabia o que eram brinquedos, nem sabia o Pai Natal. Na minha aldeia não dava nada, não havia a festa do Pai Natal. E portanto, eram tempos muito difíceis do seminário. Agora, os seminários tinham a grande vantagem de ter bons professores. Os professores que ficavam no seminário, por norma, eram pessoas cultas, que reforçavam a sua formação cá fora. Eles, depois de serem padres, tinham a liberdade que tinham, e havia, felizmente, eu tenho colegas notabilíssimos, os meus parentes, os Vilelas, pessoas que passaram pelo seminário e têm bons lugares, quer na magistratura, quer na medicina, quer nas letras. Temos o caso do António Cabral, do Vilela, um deles que penso que foi o Mário Vilela, que é da Samardé, que foi professor universitário, catedrático de Linguística do Porto. Temos o José Luís Borges, que é irmão do António Borges, também de Mursa, que é catedrático de História. O José Luís é de Música. Figuras de o Padre Vinhava, que é muito conhecido. Tivemos professores de referência. Eu tenho muito orgulho muitas vezes em falar, citei agora alguns ao caso, mas tive muitos bons professores, como eu e todos. E portanto, eu às vezes tinha o complexo, quando a gente sai do seminário, vai ao seminário, estás nas votações do seminário e tal. É claro, quem sai do seminário naquela época trazia uma marca.
trazia tiques que eram próprios do seminarista. Eu não sei se, normalmente não foi a exceção. Agora, nós, em relação aos de fora, eu dizia, que devem saber mais, estão no liceu, estudo no liceu, sabem mais do que nós. Mas depois, na vida prática, verifiquei. Eu até digo muitas vezes que fui dos piores alunos que passaram pelo Seminário Vila Real na minha geração. Digo isso. Eu digo, sou eu e o Padre Couto. O Padre Couto é um moço que era de Sapião, os Boticas, muito brincalhão, e que depois deixou de ser padre, foi capelão, e hoje em Lisboa é um homem que é uma referência também, no bom sentido. É um tipo estável, professor, ele cativa pessoas, e ia dizer, o Couto e o Brão Fonte são os piores alunos e tal. Eu não tinha esse hábito, porque no seminário havia esta marca, ia para lá. O primeiro ano passava-se normalmente com 10. Se eu passava com 10, quando começasse o segundo ano, no terceiro, quarto e quinto, com que nota passaste? 10. Já sabia que era a nota que tinha no ano seguinte. Eu fui sempre um aluno de 10. Porque tinha um vício. Lá imitavam o passado. Portanto, a nota que se levou de um ano é a nota que transita para o ano seguinte. E, portanto, eram marcados, os alunos eram marcados. E, como em todos os lados, também havia os alunos inteligentes e os professores também inteligentes. Mas eu só quando cheguei à filosofia que tive um professor diferente, mais a me deu a melhor nota da turma e eu fui outro aluno, a partir dali fui outro aluno. E é por isso que depois eu formei em filosofia portanto, gosto desta área das letras e da coisa, mas depende muito dos professores. Mas lá tinha bons professores, que é que também havia as perseguições, e eu que me fazia uns versos, quando os professores não gostavam, tu passas o tempo a fazer versos, mas tu não estudas latim, nem estudas grego, tu não estudas isto, nem aquilo e tal. E era sempre chincalhado até nas aulas por causa disso. Mas eu não. Eu estava complexado até. Era um aluno de 10. Fui um aluno de 10. Claro, depois felizmente cheguei à universidade, e na pública e na privada, e confrontei-me que não tinha razões para ter complexos, porque eu fui naturalmente um aluno normalíssimo, mas aí perdi essas hesitações todas e fiquei descomplexado. Portanto, os seminários têm essa falha de davam na altura fome aos alunos, mas era fome generalizada, não era só nos seminários, penso eu. E as dificuldades, porque também não havia dinheiros, não havia nada, levava 50 escudos para um trimestre, para lápis, borrachas e tal, não havia mais nada para ver, portanto eram uns tempos muito difíceis. Como é que um menino de 12 anos saía da sua aldeia para chegar ao seminário? Lembra-se do percurso? Ora bem, saía, olha, a minha aldeia fica a 4 km da Sede Conselho, e para ir para o seminário, para Vila Real, que são 100 km, eu levava um dia inteirinho. Logo às 6 da manhã, no inverno, no verão, a caminhonete saía de Monte Alegre e eu, como vivia a 4 km, parece que ouvia já a caminhonete trabalhar, fazer um barulho jovens, que só iam para Monte Alegre as caminhonetes velhas. E portanto, a minha aldeia, não havia estrada, não passava mesmo na aldeia, e tinha que andar cerca de 2 km, quilómetro e meio talvez, para apanhar a caminhonete. E portanto, ela saía de Monte Alegre, e lá ia eu a correr com a mala, e o meu pai ou a minha mãe comigo, para me levarem de noite, com o lampião, para eu ir apanhar a caminhonete da manhã, da madrugada. Não. Pronto. Depois chegava ao barracão, ali a 7 km, parava para aí 1 hora, ao frio, pela caminhonete que vinha de Braga. Depois chegávamos a Chaves, tínhamos que esperar 4 horas pelo comboio. O comboio levava 4 horas de Chaves a Vila Real para fazer 60 km. Nas curvas do Bidago, saía-se do comboio, ia-se apanhar fruta no verão, dava para sair do comboio a correr e apanhar. Mas eu, a uma certa altura, logo no primeiro ano, ou segundo ano, talvez no segundo ano já, fiz um disparate. Foi no segundo ano. A minha irmã, que não sabia ler, mas alguém lhe desenhava, e eu tinha o número 91, a minha irmã tinha que marcar a roupa toda com o número do seminário. E a minha irmã, que era uma das mais próximas de mim, tinha aquele gosto de ver um irmão no seminário, com todos os requintes e tal, e a minha mãe e o meu pai iam a Espanha, ali a Gironda, buscar as botas e buscar aquelas coisas, enfim, que eram mais baratas do que na vila, e encheram uma mala com coisas. Eu levava a mala no comboio comigo, entretanto o chapéu sempre na cabeça, nos habituaram no seminário, o chapéu na cabeça. Chegou, depois das curvas de Bidago, ali a reta de Sabroso, da Guiar. O comboio começa, vou galgar, e eu deitei a cabeça de fora e fugi o chapéu. Foge-me o chapéu para aí
100 metros, 200 metros, sei lá, antes da estação, um mapeador que ali tinha. E eu que faço? Inexperiente, saio do comboio e vou apanhar o chapéu. Quando eu já vinha para trás, o comboio tinha partido. De maneira que continuei pela linha fora, andei 17 km, passei para Salgadas, em Vila Pouca, reta de Vila Pouca, a pé, atrás do comboio. Claro, eu 12 anos, não sabia o que ia fazer, eu levava o chapéu na cabeça. E assim, e agora? Como é que eu chego ao seminário? Eu só lavo o dinheiro contadinho para o trimestre. E como é que eu vou fazer agora? E então, alguém, um passante, um senhor de uma carrinha de construção civil, me viu a correr. Então, menino, para onde vais? Vou para o seminário. Então, entra aqui. E levou-me até Vila Real. Entretanto, a Vila Real estava convencido que os meus colegas que lá iam, como tinham retirado a mala. Mas não, ninguém se lembrou disso. A mala seguiu e eu nunca mais recuperei aquela mala cheia de roupa, que representava um encargo enorme, uma trabalheira que me ia manter, tudo. E de maneira que eu descrevo essa peripécia num livro, A Última Colónia do Império, A Última Estação do Império, do António Chaves, Memórias depois da Guerra, e escrevo lá essa história e outras, mas essa é aquela que mais comove os leitores. Tem comovido muitas pessoas, dizem, aquela coisa está deliciosa e tal, pois olha, foi verdadeiro, tu podes pensar que isto é imaginação, mas não, foi realíssima. Veja lá, com 12 anos, o que eu fiz? Deitei a cabeça de fora, o chapéu voou, eu de facto rompei o chapéu, mas perdi a viagem e perdi sobretudo a mala e os transtornos que depois disso tudo. Portanto, eram assim inocências, há outras do seminário, mas essa é uma peripécia, essa aí é dos versos que escrevi, a tal pessoa que ia comigo na caminhonete, marcaram profundamente porque são coisas que nunca esquecem. Quando terminou o seminário e foi trabalhar, entrou no mundo do trabalho, na barragem, como era a vida na barragem? Onde é que dormia? Quanto ganhava? O que é que comia? O que é que fazia um homem já com 22 anos? Pois. Como era essa vida? Olha que são questões que são fáceis para quem viveu, a faciliza como foi. Mas muitas vezes não compreendem. E eu hoje conto aos meus filhos, já tenho netinho, vou-lhe tentar contar e tal, mas são difíceis. Era muito difícil. A barragem de Pisões, por um lado, foi um grande benefício para a região, como tinha sido a Venda Nova, mas, por outro lado, causou prejuízos porque cobriu os melhores terrenos do concelho. De qualquer maneira, eu chego a Pisões, saio do seminário em 30 de junho de 1962 e digo aos meus pais que não volto para o seminário. O pai e a minha mãe, de facto, não ficaram nada satisfeitos com aquilo, choraram: filho, nós não te ajudamos mais, tu empenhaste a casa, é preciso, vai à tua vida que nós... Então eu conhecia na barragem de Pisões um senhor que tinha sido sargento e que era casado com a minha prima, que era professora, e ele era uma pessoa impecável, e eu fui ter com ele, senhor fulano, isso aconteceu comigo. João, então os pais estavam a contar a alegria com que eles falavam para nós, e você vai fazer uma coisa dessa e tal. Senhor fulano, senhor Cruz, olha, eu queria ver se me desrascava aqui um empreguito, porque eu estou nestas condições. Pronto, preenche aqui este impresso e um telefone do público, na altura só havia um telefone na aldeia, e portanto eu logo... Eu vim a pé da minha aldeia à Barranca de Pisões, são 18 km, vim a pé e fui a pé nesse dia que destinei a tentar o primeiro emprego. De maneira que o Sr. Cruz foi um homem impecável. 24 horas depois telefona para o posto público para eu ir ao telefone. E diz-me: ó João, então para o João, olha, amanhã esteja aqui no escritório da Magop. E o Sr. Cruz... Como era? Ele ligava para onde? Para um posto público? E o senhor estava lá à espera do... Não, depois não, havia um posto público, normalmente na aldeia só havia um telefone, que era o chamado posto público. E as pessoas conhecem-se umas às outras. E portanto, ele falou para lá: olha, eu queria falar com o João do Ferreiro. Era eu, João do Ferreiro. E chamavam, e depois eu ia ligar, certamente era eu que ligava, já me lembro, Sr. Cruz, aqui estou e tal.
Era assim que se fazia às pessoas. E, portanto, ia de telefone, lá vou eu, e lá vou eu no dia seguinte apresentar-me. Eles, olha, João, isto não é bom, não é assim muito bom, mas é o melhor que se pode arranjar para já. De hora a hora Deus melhora, você vai trabalhar aqui nisto e tal, apontador. O que é o apontador? Ora bem, a barragem de Pisões começou em 55 e terminou em 60 começou em 1955 a ser construída e terminou 10 anos depois, sensivelmente. Sabe, no ultramar. Mas na fase em que eu fui, praticamente ainda estava aquele perdão enorme, ainda estava a começar. E, portanto, havia ali à volta de 4... Tinha mais pessoal a trabalhar nos Pisões do que praticamente tinha o Conselho todo, porque muita gente tinha emigrado e portanto, eu fui desempenhar simples funções. Tinha a relação das pessoas, aquilo era por turnos, e portanto tinha que ir ao longo do perdão, para tirar as horas, ver quem estava presente, quem não estava, tal. Era aquele acidente, se havia acidente, era uma pessoa que tinha que tomar nota para depois no escritório processarem os pagamentos, etc. E as horas. Chamava-se apontador. Apontador. Foi o meu primeiro emprego. Depois começou o perdão, aqueles caminhões, e uns traziam cimento, como agora, passavam as máquinas a rolar. E, portanto, aquilo era um país a trabalhar. Eles chegaram a viver lá com as famílias, que pessoas levavam para lá, bem, aqueles bairros aí que mandavam fazer. E diz que havia para lá perto de 4 a 5 mil pessoas, eu não os contei, mas porque eram cerca de 3 mil trabalhadores. E uns levavam a família, depois havia cantinas, havia pessoas que davam depois de dormida e comida a outras pessoas. E, portanto, eu fiz essas funções, portanto, era por turnos, 8 horas, e, portanto, a função consistia em saber ir ao encarregado, já quem é que está? As pessoas, confirma aqui quantas pessoas estão, esta pessoa está, não, olha, eu venho mais tarde. E, portanto, essas primeiras funções. Eu comecei a ganhar 1.300 escudos por mês. Mas aí, na altura, deram-me um quartito para dormir, a empresa tinha um quartito para dormir, a gente tinha lá podia pôr uma gambiarra, uma extensão, já na luz, porque eles tinham. E podia-se fazer com uma cafeteira, com café. Comer podia-se cozinhar, havia umas cozinhas, a gente comprava umas maquinetas de petróleo e só tinha uma boca, mas havia lá água e aquelas coisas todas para fazer para lavagens, etc. E portanto, quem quisesse cozinhar comprava aqueles apetrechos e cozinhava. Quem não quisesse ia comer a uma cantina, comia aquilo a preços módicos, mas já contava. 500 escudos eram para comer e para os gastos do dia a dia. E eu comecei a dar dos 500 escudos à minha família. O meu pai, a minha mãe, fui adoçando a boca porque os meus irmãos estavam aborrecidos comigo. E, portanto, aquilo tornou-se um bocado muito difícil, o ambiente. Mas eu consegui. Entretanto, eu também resolvi imitar os trabalhadores que compravam uma maquineta, era um pouco de dinheiro, umas maquinetas pequeninas com uma boca, enchia-se petróleo e, portanto, uma panelinha, compravam-se as batatas e a coisa e tal. E eu nunca tive, porque em minha casa havia raparigas, os homens não cozinhavam, nem lavavam uma louça nem nada, eu disse, vou fazer como fazem os outros. Comprei uma maquineta, enchia de petróleo, liguei e sabia fazer. E pus uma panelita ao lume, também como põe uma panelita, e enchia de arroz. Aquilo começa a ferver, começa a deitar fora, e os outros estavam pela cozinha fora. Estou a piscar. Eu olhei, o que é que se passa? Eu joguei que tinha que se encher a panela de arroz para a refeição. Bom, não sabia. Eu mergulhado, apaguei a coisa, fui para o quarto, fiz uma cafeteira de café, foi café de manhã, café à hora do almoço, e só no primeiro dia. Disse, que jeito isso, está como é. Entretanto, conheço um moço de Cabeceiras de Basto, que também já era apontador lá, e diz-me assim, então por aqui, assim, olha, mas aconteceu-me isto ao almoço, como é que tu fazes? Olha, eu também lá cozinho, mas a mim aconteceu-me, mas isto não pode ser, tu não sabes cozinhar, nunca. E de maneira que ele diz, não te preocupes que a primeira semana vais aprender,
cozinho eu a primeira semana e depois cozinhas tu. Pronto. Então fizemos uma sociedade. E ele lá me ensinou, e depois eu já cozinhava bem, mas nunca tinha muito gosto por isso. Mais tarde, encontrei lá o ferramenteiro, o Feliciano Rodrigues, foi pai do último presidente da Câmara de Montalegre, o Fernando Rodrigues. Eram os filhos, eram crianças pequeninas, ainda estavam a nascer, um ainda nasceu depois. E portanto o Feliciano era muito meu amigo. Fernando, você podia vir comer a minha casa. Você na cantina paga 500 escudos. Eu faço-lhe pelo mesmo preço, o senhor come o que quiser, não falta nada. E a minha mulher não lhe lava a roupa, porque nós não tínhamos ao fim de semana trazer roupa para cá. E assim foi. Eu passei a fazer a casa do senhor Feliciano, que era uma pessoa excelente. A minha vida é uma espécie de irmão mais velho do Feliciano, mas éramos amigos, era praticamente da minha idade. Ele depois veio a falecer da acidente de aviação, mas é uma pessoa impecável, e falo dele até num dos meus livros, porque era um homem de esquerda. Eu não sabia o que era política partidária, não sabia. Eu não sabia. Eu e os meus colegas do seminário, não seminário. Isto até no dia a dia não lia nada, não ouvia nada, via televisão, não havia rádio e tal. E portanto, política partidária nunca se discutia. Bom, e foi ele que, de certa forma, depois de comermos, enquanto comíamos, olha, porque ele era empregado do Justino Alves. O Justino Alves foi o homem que, a seguir ao 25 de Abril, fez o maior estradalhaço em Montalegre. E eu até tinha algumas mágoas contra ele, porque era lá que o meu pai ia pedir dinheiro emprestado. É um juro altíssimo. E depois o meu pai ia buscar um dinheiro a juros altíssimos. Nem quero dizer o nome, porque é uma escandaleira, e hoje falar em 23% de juros, as pessoas, o que é isso? E o dinheiro nem era dele, que ele disse que era representante de bancos, mas não tinha bancos nenhuns. Era ele que guardava o dinheiro, depois dava, e portanto, o meu pai, a meio do ano, ainda ia cortar um carro de mato ou de lenha para levar ao Sr. Justino para lhe pagar o favor. E lá ia eu também levar a coisa. E ele, quando eu ia com o meu pai já a descarregar o carro da lenha, então, tu queres ser padre? Então, olha os padres, não sei o que e tal. Ora bem, e esse senhor Feliciano era lá empregado, uma jovem pessoa. E o Justino também era muito boa pessoa, mas nisso não foi muito coerente, porque chegou-me a chamar fascista, que eu era filho de um fascista. O meu pai pagar-lhe juros de 23%. E não lhe pagar o favor, nem obrigado dizia, era uma obrigação quase. E depois ainda chamar fascista ao meu pai, que era um desgraçado. E portanto, eu tenho estas peripécias, são estas coisas que me magoam. É por isso que eu fiquei desiludido, tendo sido à geração dos Capitães de Abril. Eu tenho mágoas porque tive alguns problemas e maus julgamentos por causa deste género. Mas isto, voltando aos pisões, o meu mestre político foi o Sr. Feliciano, e sou amigo da família, sou amigo do filho, foi agora presidente, que é o presidente da Assembleia Municipal. Tenho a boa gente, eu gosto muito da gente da minha terra, de todos eles, sejam de esquerda, sejam de direita, de centro, porque nós somos párias nesta caminhada pela vida, numa terra difícil. Não há dúvida nenhuma que não temos razões para nos vangloriarmos uns aos outros. Somos todos pobres. Uns têm mais do que outros, mas somos todos pobres e todos aprendizes uns com os outros. E, portanto, agora, essa minha passagem pelos pisões marcou-me por essa convivência com o Feliciano, por o conhecimento do tal Carlos, que depois ele vai para os tribunais e convida-me 6 anos depois, convida-me para padrinho de casamento. Nós tivemos ainda hoje somos compadres, pois eu fui padrinho também do filho mais velho. Ora bem, estas amizades que se criam, isso é que faz parte, as minhas vivências, as minhas referências são essas dos caminhos. Agora, eu ao fim de 2 anos fui convocado para a tropa, para a Mafra, e portanto fiz lá o meu curso de oficiais milicianos, encontrei lá amigos como o António Chaves, que de facto também é da Vila de Groios, um moço que fez uma carreira bonita. Em que ano foi para Chaves? Foi para Mafra, fui em janeiro de 64. Eu saí em 62 do seminário, e em 64, já com 25 anos, é que eu sou chamado.
Depois fiz lá 6 anos, foi um curso de experiência, teve mais um mês do que os outros cursos, não adiantou nada. Depois chego a Abrantes, sou colocado em Abrantes, no R2 em Abrantes, chamam-me para os Rangers pelo amigo. Eu, como tinha uma namoradita na altura em Chaves, disse, Abrantes é longe, mas Lamego vai ser mais perto. Eu não sabia a dureza, não conhecia, ninguém me tinha falado de Rangers, era o terceiro curso, e eu empenhei-me naquilo, fui o segundo classificado nas provas de seleção, os outros faziam o manguito que não queriam ir, eu esforcei-me. E de facto fiquei lá, mas depois arrependi-me. Também peripécias do Ranger, uma coisa horrorosa. Mas foi. E depois na vida prática acabou-me por ser bastante útil. Porque eu fui para o ultramar, era o único oficial Ranger da minha companhia. Os meus militares do pelotão. Para onde? De Mafra, fui colocado depois em Abrantes. E de Abrantes fui mobilizado para Angola. Estive na zona dos Demos, no Mongongo. Estive ali sempre na Zina, na zona norte. Felizmente trouxe os meus militares todos, eu escudei, todos vieram. Um foi ferido em combate, mas felizmente salvou-se numa emboscada. Consegui mandar vir o helicóptero e levou para Luanda, foi operado e salvou-se. Quando regressou? Eu regresso depois do ultramar e chego, fui recebido a minha aldeia. Outra cena que me comove. Antigamente, nessas aldeias, o rapaz que ia à tropa comprava um fogo de artifício para deitar sinal. A pessoa mancebo que dá para a tropa, um homem e tal. E eu nem conhecia esses moços, que eram mais novos que eu, tive possibilidade, e gastaram o fogo que eles tinham para a festa deles, gastaram para celebrar a minha chegada. Foi um gesto bonito. Nunca agradeci a essa gente, já não sei quem foram, mas comoveu muito isso. Depois, claro, eu na altura tinha só as votações do seminário, não tinha mais nada. Entretanto, conheci a minha mulher, que ela é da Calda de Guimarães, mas trabalhava, estava destacada em Monte Alegre, na zona agrária, e portanto casámos, fomos trabalhar para Chaves. Estive lá no liceu 2 anos e depois abri o centro de emprego. Durante o ano fui o único funcionário do centro de emprego, por concurso. Estive lá ligado a várias coisas, nomeadamente ao grupo desportivo de Chaves, que estive na direção. Contribuí para que houvesse a escola magistério em Chaves, fiz parte de uma comissão de 3 que fizemos a memória justificativa, mas depois deu o sub-25 de Abril e eu sinceramente fiquei magoado porque houve lá meus colegas que também tinham vindo do ultramar, que eu patrocinei a ida deles para lá, disse como é que haviam fazer e tal, eram os mandriões, e depois um deles foi um planário da minha FIA, e no dia seguinte, tu já não és mais chefe, nós vamos te sanear, mas tu ficas, não sei o quê, se ias para a rua, e disse, não, porque vocês sanear-me. E eu acabei por pedir a transferência para Guimarães. Aqui estou desde 75, aqui fiz a minha vida, voltei à universidade depois, e ainda hoje sou estudante. E portanto, dediquei-me muito às terras onde chego, lutei por Chaves, terra que me acolheu. Depois aqui em Guimarães fiz o que pude. Estive aqui ligado também, voltei para o centro de emprego, mas depois, quando me licenciei, fui chamado para diretor da Zona Norte da Comunicação Social. Vindo lá, convidaram-me para entrar numa área política. Fui vereador o tempo inteiro. Pela primeira vez, o partido pelo qual concorri ganhou as eleições, primeira e única. Não foi certamente por minha causa, mas esteve lá. Eu estive lá naturalmente 4 anos. Fui vereador da cultura, do desporto, do turismo, pessoal, etc. E aqui é que me realizei, de certa forma. Tive meios para me aprofundar na história, nas origens da nacionalidade. Publiquei várias monografias locais sobre os sítios importantes, nomeadamente sobre o castelo da Fundação de que eu era diretor, do Paço dos Duques, da própria estátua de Afonso Henriques, na Mumadona, foi a fundadora de Guimarães. E, portanto, embotei depois, quando saí, depois fui para diretor do Paço dos Duques, depois de ser vereador, e daí é que me aposentei. Eu tive um problema de saúde, que ainda não passou, mas aposentei-me e ainda voltei à universidade e ainda continuo a estudar, porque sou um estudioso permanente destas coisas da cultura. Agora, eu nunca fui um verdadeiro intelectual. Eu fui uma pessoa que
cheia de coragem, cheia de entusiasmo e, sobretudo, de força de vontade. Eu não sou inteligente, mas quando tenho objetivos, quando pego neles, custa custar, sou polémico. Eu completei 60 anos de jornalismo já, porque foi sobretudo no jornalismo que, não digo que me realizei, porque eu não me realizei em nada, mas ocupei uma parte do tempo. Sustentei muitas polémicas públicas, que penso publicar um dia, polémicas muito azedas. Algumas duraram meses, com pessoas importantes, desde bispos até reitores das universidades. Enfim, mas são coisas das nossas vivências e eu estou muito orgulhoso do meu passado, apesar de não ter glórias, mas fiz o que pude. Está aqui o espólio que é meu, que eu ofereci à Câmara de Monte Alegre. Ofereci estes milhares de livros e 158 obras de arte, no dia em que me deram a medalha de ouro da minha terra, que é um sinal que lá sabem reconhecer o mérito das pessoas. Vou lá sempre que posso, sobretudo aos fins de semana, buscar os produtos que vou colhendo. Gosto muito da minha terra, tenho muito orgulho na minha gente, em todos os transmontanos.